casa de oração. Dia 17. Desfrute deste tempo e aprenda um pouco mais sobre a oração coletiva. Que o Senhor te abençoe abundantemente durante este período. A oração corporativa é um intercâmbio bidirecional. A reunião de oração corporativa não é apenas um tempo em que derramamos todas as nossas necessidades, nossos fardos e nossas petições diante do Senhor. Também é um tempo em que Ele nos fala, revelando a sua mente e vontade. É incrível a mentalidade que se infiltrou entre muitos cristãos, de que na reunião de oração nós é que temos de falar o tempo todo, sem a expectativa de que o Senhor nos fale. Na verdade, se o Senhor fosse responder aos nossos ardentes e suplicantes clamores e expressões, muitos de nós ficariam impactados e cairiam mortos. Não temos a mínima expectativa de que a reunião de oração corporativa seja o lugar onde o Senhor nos fale. É um tempo em que só nós falamos com o Senhor. O Senhor Jesus foi direto ao centro do assunto quando disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem." João capítulo 10, versículo 27. Em outras palavras, Ele deseja não só ouvir nossa voz expressando necessidades e preocupações que temos, mas também quer que ouçamos a sua voz e o sigamos. É digno de nota que Ele fala de segui-lo. Nós precisamos receber orientação do Senhor se realmente queremos segui-lo e fazer a sua vontade. Quantas vezes eu já observei e ouvi algum pastor conduzindo seu rebanho. Ele fala com as ovelhas em uma linguagem que não é nem hebraico, nem grego, nem inglês, nem alguma outra linguagem humana, mas as ovelhas entendem o que ele diz. São os bodes que dão problema. Eles deliberadamente não ouvem e desobedecem ao pastor. Eles querem seguir a própria vontade, a sua própria mente e buscam a sua própria satisfação. Contudo, é necessário ouvir o Senhor se queremos segui-lo. Não há outra opção além de ouvir a sua voz. Muitos anos atrás eu fui incomodado por uma irmã que sempre tentava entrar em contato comigo pelo telefone. Ela morava a mais de 160 quilômetros de distância. Na Alford House, todos sabíamos que no momento em que atendêssemos ao telefone e escutássemos a voz dela, seriam no mínimo 45 ou 50 minutos de ligação, e naquele tempo todo não conseguíamos nem sequer inserir algum comentário, só ela falava. Por essa razão, tanto Margaret Trickey, que cuidava do local, como outros irmãos que estavam por ali tentavam fazer a triagem para mim, protegendo-me das ligações dela. Contudo, algumas vezes, quando eu ficava até tarde da noite trabalhando em algum estudo bíblico ou em alguma pesquisa relacionada ao estudo, e era a única pessoa no lugar, o telefone tocava, era essa irmã. Ela sempre exclamava: "Louvado seja o Senhor", ou "Aleluia. Finalmente consegui chegar a você. Deus concedeu a você um grande dom para aconselhar e sabedoria, e eu preciso aproveitar esse dom." Antes que eu conseguisse dizer uma palavra, ela derramava toda e qualquer preocupação que estivesse no seu coração. Era sempre uma superabundância de palavras. Parecia que ela não parava nem para respirar, e eu achava impossível dizer qualquer coisa, nem mesmo uma palavra. O tempo todo, enquanto ela falava, a cada momento, dizia-me como eu era dotado de sabedoria do Senhor e então tornava a dizer as coisas que a preocupavam. Isso aconteceu tantas vezes que eu comecei a colocar o telefone sobre a mesa e continuar meu estudo ou pesquisa. De vez em quando pegava o telefone e dizia sim. Depois de mais ou menos 45 ou 50 minutos, ela dizia: "Louvado seja o Senhor, você me aconselhou a fazer exatamente o que eu pensei que precisava fazer. Muito obrigado outra vez por estar tão disponível ao Senhor." E com isso ela desligava o telefone. Eu nunca tive a oportunidade de dar nenhum conselho a ela, nem de expressar nenhuma sabedoria que ela pensava que o Senhor me havia dado. Se eu tivesse gritado com todas as minhas forças, acho que ela não teria nem me ouvido. Ela estava envolvida demais com as preocupações que lhe enchiam a mente. E isso é o que acontece com algumas de nossas reuniões de oração. Bombardeamos o amado Senhor com nossas preocupações, com nossos fardos, com nossas petições, e Ele não tem a mínima chance de falar. Não existe nem mesmo a expectativa de que Ele vá falar. Contudo, na reunião de oração, o Senhor é muitas vezes louvado como um conselheiro maravilhoso, e dizemos que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Ele e que o Espírito Santo é capaz de tornar essa sabedoria em uma realidade prática, para nós. Mas se Ele falasse, como eu já disse antes, muitos de nós na reunião de oração desmaiaríamos ou teríamos um ataque do coração. A lição que precisamos aprender dessa ilustração é simples e clara. Devemos esperar que o Senhor revele a sua mente com respeito aos encargos ou petições que estamos apresentando a Ele. A oração corporativa é um intercâmbio bidirecional. Sugestões práticas. Primeira, esteja sempre disponível ao Espírito Santo. Muitas vezes ele não consegue manifestar-se porque não estamos disponíveis.
Frequentemente pensamos que é suficiente estarmos ali para orar. Quando vamos a uma reunião de oração corporativa, devemos curvar a cabeça e deliberadamente fazer-nos disponíveis para o seu uso, de qualquer forma que ele queira. Alguns cristãos ficam muito tensos com o assunto da manifestação do Espírito Santo, mas isso não é desculpa para não ficarmos disponíveis. Pode ser que ele queira colocar um texto bíblico em seu coração, que será uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, ou mesmo uma declaração profética que conceda luz a uma situação ou problema. Contudo, nós precisamos estar disponíveis a ele. Segunda, fique na expectativa de que o Espírito Santo mova você e o capacite a contribuir com a reunião. Ele compreende completamente seu medo de cometer um erro ou seu sentimento de estar em maior evidência do que deveria estar. Contudo, permita que o Espírito Santo decida isso. A verdadeira humildade consiste em estar pronto para o Senhor falar através de você. Terceira, aprenda com todo erro que você cometer. Lembre-se de que todos nós cometemos erros. Aprendemos mais com nossos erros à medida que crescemos do que de qualquer outra forma. O que conta é o que fazemos com nossos erros. A falsa humildade entra em profunda depressão quando cometemos erros e continuamos nos flagelando. Na reunião de oração corporativa, o problema é que todos sabem quando cometemos um erro, e nosso orgulho e autoestima recebem um duro golpe. Se, contudo, aprendermos com os erros cometidos, cresceremos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lembro-me da história de um irmão que disse: "Assim diz o Senhor, não temam, meus filhos, pois eu estou com vocês. Assim como Josué conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho, assim eu protegerei e conduzirei vocês. Não temam." Então esse irmão disse: "O Senhor diz, eu cometi um engano. Foi Moisés que conduziu o povo através do Mar Vermelho, e não Josué. Isso foi um erro cometido diante de todo mundo, e obviamente não era uma manifestação do Espírito." Esperamos que esse irmão tenha aprendido com o seu erro. Quarta, seja você mesmo no Senhor. Não use uma voz artificial ou teatral quando o Espírito Santo se manifestar em você. Use sua voz normal e proceda da forma em que normalmente procede. Lembre-se apenas de falar alto para que todos possam ouvi-lo. Qual é a diferença entre a voz normal que você usa em oração e a expressão de alguém em atuação? Por que achamos que nos tornamos como atores das peças de Shakespeare quando usamos alguma entonação? Na verdade, desconcertados com esse tipo de anormalidade, ficamos tão distraídos que perdemos a direção. Lembre-se, quando alguém ora alto ou manifesta algum tom teatral, isso não é o Espírito Santo. Quinta, a fé é sempre a base para a manifestação do Espírito e está sujeita a uma onda de emoção e sentimento. A base para a declaração profética no mundo pagão ou no ocultismo é sempre a possessão de um espírito, o qual remove da pessoa a capacidade de julgar. A pessoa nem está ciente do que está dizendo ou das coisas que está fazendo. Normalmente esse é o caso com os médios do ocultismo em todo lugar, como, por exemplo, os bruxos e feiticeiros na África e na Ásia. Mas quando o Espírito Santo se manifesta por meio de um crente, este está sempre de posse do seu juízo normal. Talvez o crente não entenda tudo o que o Senhor está dizendo por meio dele e precise indagar do Senhor o sentido daquilo, mas a sua mente não fica desligada. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 32, 33. Sexta, os dons espirituais jamais devem ser usados para manipular ou para impor a opinião de alguém em uma reunião de oração corporativa. Isso é sempre a operação da carne. É interessante, a esse respeito, lembrar a proibição do Senhor quanto ao uso do óleo da unção diretamente sobre a carne. Veja Êxodo, capítulo 30, versículos 31 a 33. Quando algum filho de Deus insiste em usar mal a oração corporativa, tentando de uma forma ou de outra manipular a reunião e impor a sua própria opinião, os irmãos responsáveis pela reunião de oração devem falar com essa pessoa e tentar corrigi-la. Por último, eu já disse anteriormente que a reunião de oração corporativa é como um termômetro que registra a saúde ou a enfermidade de uma comunidade ou uma assembleia. Na verdade, ela é o corpo do Messias em ação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: "Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Por favor, repare cuidadosamente nestes três assuntos.
bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Não conseguimos crescer em todos os aspectos naquele que é a cabeça, nem podemos conhecer o funcionamento saudável e normal do corpo, nem o conselho unido, a não ser que seja pelo auxílio de toda a junta. Essas juntas somos nós, e tudo depende de estarmos contribuindo com aquilo que está sendo do Senhor. O crescimento do corpo em amor ocorrerá segundo a justa cooperação de cada parte. Nós somos as partes, e o crescimento e edificação dependem de vir diretamente dele. A oração corporativa é tudo isso em ação. Capítulo 7. O lugar da palavra na oração corporativa. Carta aos Efésios capítulo 6, versículos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Segunda carta aos Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Salmos capítulo 18, versículos 29 a 30, 34 e 37 a 39, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Pois ele me cingiu para o combate e me submeteu os que se levantaram contra mim. Salmos capítulo 144, versículos 1 e 2. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, e que subjuga o meu povo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foram feitas a teu respeito. Combate firmado nelas, o bom combate. Espero que você tenha gostado. Até o próximo áudio e até lá. Fique na paz daquele que te amou primeiro.